Minha família planejou me humilhar no jantar de Natal e eu ouvi tudo atrás da porta, então deixei um presentinho que fez todos entrarem em pânico. Olha, eu nunca pensei que estaria aqui contando isso, mas preciso desabafar com alguém porque o que aconteceu neste Natal foi tão surreal que ainda estou processando tudo. Tenho 29 anos, me chamo Clara e cresci em uma daquelas famílias que parecem perfeitas por fora, mas são totalmente disfuncionais por dentro. Sabe aquele tipo de família obcecada por status, aparências e pelo que os outros vão pensar? Então, essa era a minha realidade desde criança. Meus pais sempre foram muito rígidos com relação ao que consideravam sucesso de verdade. Para eles, só existiam 3 profissões aceitáveis: médico, advogado ou executivo de alguma grande corporação. Qualquer coisa fora disso era tratado como um desvio vergonhoso, algo que manchava a imagem impecável que eles tentavam manter diante dos vizinhos, dos colegas do clube e da igreja. Crescer nesse ambiente foi sufocante. Cada escolha que eu fazia era analisada sob uma lupa de julgamento constante. Quando terminei a faculdade, decidi seguir meu coração e abrir um negócio de joias artesanais. Eu sempre amei trabalhar com as mãos, criar peças únicas que contassem histórias. Comecei devagar, vendendo em feiras locais, depois criei uma loja online e, com muito trabalho e dedicação, consegui construir uma marca que hoje é reconhecida nacionalmente. Minhas peças já foram destaque em revistas especializadas, tenho clientes fiéis em vários estados e meu faturamento é mais do que suficiente para viver confortavelmente. Mas para minha família, nada disso importava. Eles insistiam que eu não tinha uma carreira de verdade. Minha mãe sempre fazia questão de me apresentar às amigas dela como alguém que ainda estava tentando descobrir o que fazer da vida. Meu pai evitava falar sobre meu trabalho nas reuniões de negócios dele, como se fosse algo embaraçoso demais para mencionar. Meus 2 irmãos, que seguiram os passos tradicionais que meus pais esperavam, sempre me trataram com aquela condescendência irritante, como se eu fosse uma eterna adolescente rebelde que precisava amadurecer. Durante anos, tentei provar meu valor. Mostrava minhas conquistas, falava sobre os contratos que fechava, sobre as encomendas personalizadas que recebia de clientes importantes. Mas nada era suficiente. Sempre havia aquele olhar de decepção, aquele suspiro de resignação, como se estivessem esperando que eu finalmente desistisse dessa bobagem e arrumasse um emprego de verdade. Este ano decidi fazer uma última tentativa de me reaproximar da família. Eu estava cansada desse distanciamento, dessa sensação constante de não ser boa o bastante. Pensei que talvez, se eu mostrasse o quanto me importava com eles de uma forma diferente, as coisas pudessem mudar. Então passei semanas preparando presentes de Natal feitos à mão para cada membro da família. Não eram apenas joias bonitas. Eram peças personalizadas, pensadas especificamente para cada pessoa. Para minha mãe, criei um colar com pingentes que representavam momentos importantes da vida dela. Para meu pai, abotoaduras elegantes com suas iniciais gravadas em uma técnica especial que eu havia aperfeiçoado. Para meus irmãos e suas esposas, pulseiras e brincos que combinavam com o estilo de cada um. Coloquei meu coração naqueles presentes, imaginando que finalmente eles veriam o valor do que eu fazia, que entenderiam que meu trabalho era arte, era dedicação, era amor transformado em algo tangível. O jantar de Natal estava marcado para as 7 da noite na casa dos meus pais, aquela mansão imponente no subúrbio onde cresci. Decidi chegar mais cedo, por volta das 5:30 da tarde, para ajudar com os preparativos. Sempre fui assim, tentando ser útil, tentando me encaixar de alguma forma. Quando estacionei em frente à casa, notei que já havia vários carros ali. Meus irmãos haviam chegado antes, aparentemente. Peguei a sacola com os presentes embrulhados com capricho e caminhei até a porta da frente. Estava prestes a tocar a campainha quando ouvi vozes vindas da sala de estar. A janela estava entreaberta e as vozes eram altas o suficiente para que eu conseguisse ouvir claramente. Era meu pai falando. E pelo tom, estava no meio de uma conversa séria. O que ouvi em seguida fez meu sangue gelar. Meu pai estava dizendo que aquela noite seria perfeita para fazer uma intervenção comigo. Ele falava sobre como eu estava desperdiçando minha vida, como era uma vergonha para a família, e que precisavam me mostrar a realidade de uma vez por todas. Minha mãe concordava, acrescentando que eu estava ficando velha demais para continuar com aquela brincadeira de artesanato, e que precisava urgentemente arrumar um marido e uma carreira decente antes que fosse tarde demais. Fiquei paralisada ali, escondida ao lado da porta, segurando aquela sacola de presentes que havia feito com tanto carinho, enquanto ouvia minha própria família me despedaçando. Mas o pior ainda estava por vir. Meu irmão mais velho entrou na conversa dizendo que haviam planejado tudo nos mínimos detalhes. Assim que eu me sentasse à mesa durante a ceia,
Eles começariam a fazer perguntas direcionadas sobre minha vida financeira, meus relacionamentos, minha aparência. Ele chamou isso de um despertar necessário. Disse que eu precisava sentir vergonha o suficiente para finalmente mudar. Minha cunhada riu e comentou que eu tinha engordado bastante desde o último Natal, e que isso também deveria ser mencionado. Meu irmão mais novo completou dizendo que enquanto eu estivesse sentada à mesa sendo confrontada, eles aproveitariam para esvaziar meu antigo quarto, que ainda tinha algumas coisas minhas guardadas lá. Queriam transformar o espaço em um escritório e achavam que aquele seria o momento perfeito para fazer isso, como uma forma de me mostrar que eu não tinha mais lugar naquela casa. Minha mãe suspirou e disse que esperava que eu não fizesse cena, que não chorasse ou saísse correndo como sempre fazia quando tentavam me ajudar. Meu pai respondeu que dessa vez seria diferente porque haviam convidado alguns parentes distantes e amigos próximos da família especificamente para testemunhar aquilo. Na cabeça deles, ter uma plateia me impediria de fugir da conversa e me forçaria a finalmente ouvir o que tinham a dizer. Eles riram. Riram da situação, riram de mim, riram da humilhação que estavam prestes a me causar. E naquele momento, algo dentro de mim se partiu de uma forma que nunca havia acontecido antes. Recuei silenciosamente. Voltei para o carro e simplesmente fiquei ali sentada por alguns minutos, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o volante. Senti uma mistura de dor, raiva, incredulidade e uma tristeza tão profunda que parecia física. Como as pessoas que deveriam me amar incondicionalmente podiam planejar algo tão cruel? Liguei para minha melhor amiga, Emily, com a voz completamente quebrada. Ela atendeu imediatamente e quando comecei a contar o que tinha ouvido, ela ficou em silêncio por um momento antes de explodir em indignação. Emily sempre foi aquela amiga que não tem medo de falar a verdade. E naquele momento ela foi absolutamente clara. Aquilo não era amor, não era preocupação, era abuso emocional disfarçado de cuidado familiar. Dirigi até meu apartamento em um estado de choque. No caminho, meu telefone começou a tocar. Era minha mãe, provavelmente percebendo que eu estava atrasada. Não atendi. Ela ligou mais 3 vezes. Ignorei todas. Quando cheguei em casa, despejei todos aqueles presentes cuidadosamente embrulhados sobre a mesa da sala e simplesmente olhei para eles. Cada um representava horas de trabalho, amor e uma esperança ingênua de que finalmente seria aceita. Senti uma raiva crescendo dentro de mim, mas não era a raiva explosiva e destrutiva. Era algo mais frio, mais calculado. Passei aquela noite sem dormir, pensando em tudo que tinha vivido ao longo dos anos. Não era só aquela noite. Era toda uma vida de pequenas humilhações, comentários maldosos disfarçados de conselhos, comparações injustas, amor condicional baseado em conquistas que nunca seriam suficientes. Percebi que o problema nunca foi minha carreira, nunca foi minhas escolhas. O problema era o controle tóxico que minha família exercia sobre mim desde criança. Na manhã seguinte, liguei para minha terapeuta, mesmo sendo dia de Natal. Ela atendeu e conversamos por mais de 1 hora. Foi ela quem finalmente colocou em palavras o que eu estava sentindo. Aquilo não era preocupação, era manipulação. Aquilo não era família, era um sistema de controle disfarçado de afeto. E eu tinha todo o direito de me proteger daquilo. Foi nesse momento que tive uma ideia. Passei o dia inteiro escrevendo. Para cada membro da família que estaria naquele jantar, escrevi uma carta. Não eram cartas raivosas ou cheias de xingamentos. Eram honestas, diretas e firmes. Expliquei detalhadamente o que havia ouvido atrás daquela porta. Descrevi como aquilo me fez sentir. Listei, um por um, todos os momentos ao longo dos anos em que fui desrespeitada, diminuída e tratada como inferior. Na carta para meus pais, expliquei que meu negócio faturava mais de $200 mil por ano, que eu era completamente independente financeiramente e que suas opiniões sobre minha vida não tinham mais poder sobre mim. Contei sobre cada vez que me senti pequena na presença deles, sobre como crescer naquela casa tinha deixado marcas profundas na minha autoestima. Para meus irmãos, escrevi sobre a hipocrisia de se dizerem preocupados enquanto planejavam minha humilhação pública. Mencionei que seus casamentos perfeitos e suas carreiras tradicionais não os tornavam pessoas melhores do que eu, apenas pessoas que escolheram caminhos diferentes. Para meus tios, primos e amigos da família que estariam presentes, escrevi uma carta explicando o que havia sido planejado para aquela noite e como me sentia ao saber que minha família havia transformado o Natal em uma emboscada emocional. Cada carta terminava da mesma forma. Eu estava me afastando. Não por raiva, não por vingança, mas por amor próprio. Expliquei que precisava me proteger de relacionamentos que me machucavam consistentemente e que até que houvesse mudanças reais e genuínas da parte deles, eu não estaria mais disponível para ser o alvo da crueldade disfarçada de preocupação familiar.
Imprimi todas as cartas. Coloquei cada uma em um envelope bonito e lacrei com cera vermelha, do mesmo jeito que fazia com os pedidos especiais das minhas joias. Peguei cada presente que havia feito para minha família e substituí pelo envelope correspondente. Embrulhei cada um com o mesmo papel bonito, com laços elegantes, exatamente como havia feito antes. Na manhã do dia seguinte ao Natal, por volta das 10 horas da manhã, dirigi até a casa dos meus pais. Sabia que naquele horário eles ainda estariam dormindo depois da festa da noite anterior. Deixei a sacola com os presentes na porta da frente. Toquei a campainha e saí correndo de volta para o carro antes que alguém atendesse. Enquanto dirigia de volta para casa, meu telefone explodiu. Em menos de 1 hora, recebi 37 ligações perdidas, 62 mensagens e até alguns e-mails desesperados. Não li nenhum imediatamente. Primeiro, precisava me afastar completamente daquela situação. Emily havia organizado uma surpresa para mim. Ela sabia que eu passaria o Natal sozinha depois de tudo que aconteceu. Então reuniu nosso grupo de amigos mais próximos e alugou uma cabana aconchegante nas montanhas. Passamos 3 dias ali, cozinhando juntos, jogando jogos de tabuleiro, assistindo filmes e simplesmente existindo em um ambiente onde eu não precisava me defender, me explicar ou me justificar. Foi a melhor celebração de Natal que já tive na vida. Enquanto isso, o caos absoluto havia se instalado na casa dos meus pais. Pelos relatos que recebi depois, foi assim que tudo aconteceu. Na manhã do dia 26, minha mãe encontrou a sacola na porta. Animada, chamou toda a família para a sala para abrirem juntos os presentes que eu havia deixado. Eles estavam confusos sobre por que eu não tinha aparecido na noite anterior, mas imaginaram que talvez eu tivesse ficado doente ou algo do tipo. Quando meu pai abriu o primeiro envelope e começou a ler a carta, o silêncio na sala foi sepulcral. Minha mãe abriu o dela em seguida e começou a gritar. Meus irmãos, ao lerem suas respectivas cartas, entraram em modo de negação imediato, dizendo que aquilo era um exagero absurdo da minha parte. Mas o verdadeiro caos começou quando os outros convidados, que haviam sido chamados especificamente para testemunhar minha humilhação, começaram a abrir seus envelopes. Tios, tias, primos e amigos da família ficaram chocados ao descobrir que haviam sido convidados para uma emboscada. Vários deles confrontaram meus pais imediatamente, dizendo que nunca teriam concordado em participar de algo tão cruel se soubessem das verdadeiras intenções. Minha tia, por parte de mãe, que sempre foi mais distante, mas nunca hostil, ligou para minha mãe e disse que estava enojada com o que havia lido. Vários primos me mandaram mensagens de apoio, dizendo que não faziam ideia de como eu era tratada e que entendiam completamente minha decisão de me afastar. O mais surpreendente foi minha avó. Ela tem 83 anos e sempre foi uma mulher de poucas palavras, mas com opiniões muito fortes. Quando leu a carta que escrevi para ela, onde explicava tudo com carinho e respeito, ela ficou furiosa com o resto da família. Ligou para mim naquela mesma tarde, com a voz trêmula de emoção, e disse que sempre admirou minha força e meu talento. Disse que estava orgulhosa de mim por ter construído algo com as próprias mãos e que meus pais estavam errados em não reconhecer isso. Ela foi ainda mais longe. Na frente de toda a família, minha avó anunciou que estava alterando seu testamento. Disse que qualquer pessoa que tratasse seus netos com crueldade e falta de respeito não merecia herdar o que ela havia construído ao longo da vida. Foi um choque para todos, especialmente para meus pais, que sempre esperaram herdar a propriedade considerável que minha avó possui. Enquanto isso, eu estava na cabana, rindo com meus amigos, bebendo chocolate quente e sentindo uma leveza que não sentia há anos. Pela primeira vez em muito tempo, não havia aquele peso constante de não ser boa o suficiente. Não havia aquela ansiedade de estar sempre na defensiva, sempre esperando o próximo comentário maldoso disfarçado de piada ou conselho. As mensagens continuaram chegando por dias. Minha mãe alternava entre acusações e tentativas de manipulação emocional. Dizia que eu estava destruindo a família, que era uma filha ingrata, que tinha magoado profundamente as pessoas que mais me amavam. Meu pai mandou um e-mail formal, como se estivesse redigindo um comunicado corporativo, dizendo que meu comportamento era inaceitável e que esperava um pedido de desculpas imediato. Meus irmãos tentaram uma abordagem diferente. O mais velho ligou dizendo que eu havia entendido tudo errado, que aquela conversa que ouvi tinha sido tirada de contexto. Disse que eles só queriam o melhor para mim e que eu estava sendo dramática demais. O mais novo tentou fazer piada da situação, dizendo que eu sempre fui sensível demais e que precisava aprender a aceitar críticas construtivas. Não respondi nenhuma dessas mensagens. Bloqueei temporariamente alguns números e configurei meu e-mail para filtrar automaticamente mensagens deles.
Precisava daquele espaço para respirar, para curar, para lembrar quem eu realmente era quando não estava constantemente sendo definida pela desaprovação deles. Algo interessante começou a acontecer depois daquela semana. Sem o peso emocional constante da minha família, senti uma energia criativa que não experimentava há anos. Voltei ao meu ateliê com ideias novas, designs mais ousados, uma confiança renovada no meu trabalho. Em janeiro, fechei um acordo com uma grande rede varejista americana para distribuir uma linha exclusiva das minhas joias em 85 lojas pelo país. Era o tipo de contrato que eu havia sonhado há anos, mas que sempre parecia fora do meu alcance. Percebi que parte do que me segurava não era falta de talento ou oportunidade. Era a voz internalizada da minha família me dizendo que eu nunca seria boa o suficiente. As vendas da minha marca explodiram. Em fevereiro, tive que contratar 3 assistentes para dar conta da demanda. Em março, fui convidada para uma entrevista em um podcast popular sobre empreendedorismo feminino. Em abril, minha história foi destaque em uma revista nacional de negócios, não como uma curiosidade, mas como um exemplo de sucesso empresarial legítimo. Cada conquista me afastava mais da narrativa que minha família havia criado sobre mim. Eu não era uma sonhadora irresponsável brincando de artesanato. Eu era uma empresária bem-sucedida que havia construído algo valioso do zero, que empregava pessoas, que pagava impostos, que contribuía para a economia de forma real e mensurável. Minha avó me ligava toda semana. Nossas conversas eram curtas, mas significativas. Ela me contava histórias da juventude dela, de como também havia enfrentado resistência da família quando decidiu abrir sua própria loja de tecidos nos anos 60. Ela entendia o que eu estava passando de uma forma que ninguém mais da família parecia capaz de entender. Emily e meu grupo de amigos se tornaram minha verdadeira família. Comemoramos juntos cada pequena vitória do meu negócio. Eles apareciam no meu ateliê com café e doces quando sabiam que eu estava trabalhando até tarde. Me ajudavam em feiras de artesanato, me davam feedback honesto sobre novos designs, celebravam meus sucessos como se fossem deles próprios. Foi através deles que aprendi o que uma família de verdade deveria ser. Pessoas que te apoiam, não apesar das suas escolhas, mas por causa delas. Pessoas que vibram genuinamente com suas vitórias ao invés de tentar diminuí-las. Pessoas que te criticam quando necessário, mas de uma forma que constrói ao invés de destruir. Em maio, 6 meses depois daquele fatídico Natal, minha mãe apareceu no meu ateliê sem avisar. Eu estava no meio de uma reunião com um cliente importante quando ela simplesmente entrou, ignorando minha assistente que tentou pará-la. Exigiu que conversássemos imediatamente. Disse que aquela situação havia durado tempo demais e que família era família, independente de qualquer coisa. Pedi desculpas ao meu cliente e marquei um novo horário. Depois, calmamente, acompanhei minha mãe até a saída. Disse a ela que entendia que estava difícil para ela, mas que minha decisão de me afastar não era negociável até que houvesse mudanças reais. Expliquei que aparecer no meu local de trabalho sem aviso e interromper uma reunião importante era exatamente o tipo de comportamento desrespeitoso que me levou a estabelecer aquelas fronteiras em primeiro lugar. Ela começou a chorar, dizendo que eu estava sendo cruel, que ela era minha mãe e merecia pelo menos uma chance de se explicar. Respondi que quando ela estivesse pronta para reconhecer genuinamente o que tinha feito de errado, quando estivesse pronta para ouvir como suas ações me afetaram sem se colocar como vítima, eu consideraria conversar, mas que aquele não era o momento nem o lugar. Depois que ela saiu, minha assistente me olhou com uma expressão de respeito que não estava ali antes. Disse que havia presenciado a conversa através da porta de vidro do escritório e que ficou impressionada com a forma como mantive minha postura sem ser agressiva ou desrespeitosa. Aquilo me fez perceber o quanto eu havia crescido. Meses atrás, aquela confrontação teria me destruído emocionalmente por dias. Agora, consegui lidar com a situação e voltar ao trabalho em menos de 20 minutos. Meu aniversário de 30 anos foi em junho. Decidi fazer uma festa pequena, mas significativa com pessoas que realmente importavam para mim. Emily organizou tudo em seu apartamento, decorou com lanternas e flores, preparou minha comida favorita. Minha avó foi a única pessoa da família que convidei, e ela aceitou imediatamente. Foi uma noite perfeita. Rimos, dançamos, compartilhamos histórias. Minha avó deu uma volta pelo apartamento admirando cada canto, cada detalhe da minha vida que ela nunca havia visto antes. Ela olhou para as fotos nas paredes, para os projetos de joias espalhados pela mesa de trabalho, para a vida que construí sozinha, e disse com os olhos marejados que estava imensamente orgulhosa de mim. Naquele momento, rodeada por pessoas que genuinamente se importavam comigo, celebrando 3 décadas de vida com minha avó segurando minha mão, percebi que tinha feito a escolha certa. Aquele Natal, quando ouvi minha família planejando minha humilhação, poderia ter me destruído.
Poderia ter me feito acreditar que realmente havia algo errado comigo, que eu precisava mudar para me encaixar nas expectativas deles. Mas escolhi algo diferente. Escolhi minha dignidade. Escolhi minha paz mental. Escolhi construir uma vida baseada em autenticidade ao invés de aprovação. E essa escolha me libertou de uma forma que nunca imaginei ser possível. Não estou dizendo que não foi difícil. Houve noites em que chorei até dormir. Dias em que a dúvida consumia meus pensamentos. Momentos em que quase cedi e liguei para minha mãe pedindo desculpas por coisas pelas quais não deveria me desculpar. A terapia foi essencial durante todo esse processo. Aprendi a diferenciar culpa real de culpa imposta, amor genuíno de manipulação emocional, preocupação verdadeira de controle disfarçado. Meus pais nunca pediram desculpas de verdade. Minha mãe tentou algumas vezes se aproximar, mas sempre com uma narrativa onde ela era a vítima da minha rejeição cruel. Meu pai simplesmente se recusou a reconhecer que havia feito algo errado, mantendo sua postura de que estava apenas tentando me ajudar a enxergar a realidade. Meus irmãos seguiram o exemplo dos pais. O mais velho me mandou uma mensagem no meu aniversário dizendo que esperava que eu tivesse superado aquele drama todo e que estava pronto para seguir em frente como se nada tivesse acontecido. O mais novo simplesmente me bloqueou em todas as redes sociais depois que postei sobre o contrato com a rede varejista, aparentemente incapaz de lidar com o fato de que eu estava prosperando sem a aprovação deles. E sabe de uma coisa? Está tudo bem. Passei anos tentando forçar relacionamentos com pessoas que não tinham interesse em me conhecer de verdade, que só me queriam se eu me moldasse à imagem que haviam criado para mim. Agora, finalmente entendo que não tenho obrigação de manter vínculos só porque compartilhamos DNA. Família de verdade, percebi, é quem escolhe ficar ao seu lado. É quem celebra suas vitórias sem inveja. É quem te critica quando necessário, mas nunca te diminui. É quem respeita suas escolhas mesmo quando não concorda com elas. E, acima de tudo, é quem te pede desculpas quando erra, ao invés de virar o jogo e te fazer sentir culpada por estar magoada. Hoje, quase um ano depois daquele Natal fatídico, minha vida está irreconhecível de forma positiva. Meu negócio continua crescendo. Tenho planos de abrir meu primeiro showroom físico no próximo ano. Minha saúde mental está melhor do que nunca. Acordo todos os dias sem aquele peso de antecipação ansiosa, sem me preparar mentalmente para o próximo ataque disfarçado de conselho. Construí uma família escolhida que me apoia incondicionalmente. Emily é como uma irmã que nunca tive. Minha terapeuta continua sendo uma parte essencial da minha jornada de cura. Minha avó e eu desenvolvemos um relacionamento mais próximo e honesto do que jamais tivemos quando o resto da família estava no caminho. Aprendi que estabelecer limites não é crueldade, é autocuidado. Que se afastar de relacionamentos tóxicos não é desistência, é sobrevivência. Que você não deve lealdade a pessoas que consistentemente escolhem te machucar. Que sua paz mental vale mais do que manter aparências de uma família feliz que nunca foi genuinamente feliz. Aquele presentinho que deixei na porta dos meus pais naquele Natal não foi vingança no sentido tradicional. Foi verdade. Foi libertação. Foi a recusa de continuar participando de uma dinâmica doentia que me consumia há décadas. Foi escolher minha própria narrativa ao invés de aceitar a narrativa limitante que tentaram impor sobre mim. E sabe qual foi a maior reviravolta de todas? Descobri que quando você para de buscar validação de quem nunca vai te dar, quando você para de tentar provar seu valor para quem já decidiu não te valorizar, você finalmente tem energia para construir algo verdadeiramente extraordinário. Minha vida hoje é prova disso. Não porque provei nada para minha família, eles continuam sem admitir que estavam errados, sem reconhecer meu sucesso, mas porque finalmente provei para mim mesma que sempre fui suficiente. Sempre tive valor, sempre mereci respeito e amor incondicional. Então sim, ouvi minha família planejando me humilhar no Natal. Sim, deixei um presentinho que fez todos entrarem em pânico e causou um caos absoluto. Mas mais importante que isso, escolhi minha dignidade acima da aprovação deles. E foi a melhor decisão que já tomei. E você, se estivesse no lugar dela, o que faria diferente? Deixe seu comentário.